Fala galera, aqui é o Clark em mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou mostrar aqui como é que eu faço alguns dos meus vídeos com alguns personagens falando. Eu tenho assinatura no Waites e no Eleven Labs, mas dá para fazer aí com os créditos gratuitos, sendo um pouco paciente. Então, primeiro eu vim aqui no Eleven Labs, eu vou mostrar para vocês que existe aqui um menu lateral e tem essa parte de estúdio, onde você pode ir montando todo um diálogo aqui, você vai designando vozes para ele. Você pode fazer isso e quando você criar uma voz, você pode usar aqui esse ícone do microfone e você mesmo interpretar a frase. Vamos ver como é que fica essa parte aqui. Você já imaginou como seria pular de um século para o outro sem nem sujar o tênis? Então, para que você mesmo interprete, é bom você treinar a frase. Você treina a frase ou você até pode gravar antes. Porque quando você clicar aqui no ícone do microfone, ele vai perguntar se você quer gravar ou se você quer trazer um áudio já pronto do seu computador. Então vamos lá, vamos gravar essa partezinha aqui. Vendo aqui, ó, clique para subir um áudio, ou arraste para cá. Aí tem aqui, você já imaginou como seria pular de um século para o outro sem nem sujar o tênis? Eu vou gravar isso aqui. Deixa eu desligar o ventilador. E aqui é Recife, meu filho. Aqui é quente, viu? Clica aqui no botão de recorde áudio. A hora que eu apertar o botão aqui de start, ele vai me dar 3 toques e aí eu começo a gravar. Um pequeno defeito dessa parte aqui do Eleven Labs é que você fala e a primeira parte do áudio, a primeira partezinha assim como você já, ela sempre sai em um volume um pouco mais alto. Isso infelizmente é um defeito aqui. Você já imaginou como seria pular de um século para o outro sem nem sujar o tênis? Depois que eu fizer a gravação do áudio, eu posso escutar. Você já imaginou como seria pular de um século para o outro sem nem sujar o tênis? Ok, se eu vi que achei que ficou bom, eu vou gastar 144 créditos meus para gerar isso aqui com a voz do Mark, que foi a que eu escolhi ali. Você já imaginou como seria pular de um século para o outro sem nem sujar o tênis? Pronto, agora já não é a minha voz, é a voz, quer dizer, é misturada com a do Mark. Se você olhar a voz natural do Mark, ela não é assim. Então o que eles fazem é misturar a sua entoação com a voz do Mark profissional e aí você tem uma entoação diferente daquela que você encontra aí no padrão do Eleven Labs. Aí serve para a voz feminina também? Claro. Vamos lá fazer aqui, ó. Aqui tem e mais viajar no tempo sem criar um colapso dimensional, pelo menos na teoria. Essa é a parte de Raquel. Vamos fazer isso aqui. Vocês vão ver que eu mesmo vou gravar e a voz vai sair feminina. Talvez um pouco mais grave, né? Aí o que, que você faz? Aqui você tem que ser ator, você tem que suavizar a sua voz. Se você não tiver uma mulher para gravar você suaviza a voz para dar um toque mais aí no timbre feminino. Fica aqui, microfone, lê o texto e mais. Viajar no tempo sem criar um colapso interdimensional. Ou melhor, um colapso dimensional. Mais uma vez. E mais. Viajar no tempo sem criar um colapso dimensional. Pelo menos na teoria. E mais. Viajar no tempo sem criar um colapso dimensional. Pelo menos na teoria. No tempo sem criar um colapso dimensional. Pelo menos na teoria. Saiu o começo? No tempo sem criar um colapso dimensional. Acho que não, né? No tempo sem criar um... faltou aqui, eu acho que eu me adiantei. Aí eu jogo fora e gravo novamente. É até bom acontecer que você sabe que tem essa opção aí de excluir o áudio e tentar novamente. E mais, viajar no tempo sem criar um colapso dimensional. Pelo menos na teoria. E mais, viajar no tempo sem criar um colapso dimensional. Pelo menos na teoria. E aí, vamos ver como é que fica isso aqui na voz da Raquel? E mais, viajar no tempo sem criar um colapso dimensional. Pelo menos na teoria. Um outro probleminha que tem aqui é que ele às vezes embola um pouquinho a palavra, né? Você tem aqui, ó, criar, se não me engano, ela não falou criar. Aí aqui a dicção tem que ser muito bem feita, né? E mais,
Viajar no tempo sem criar um colapso dimensional. Pelo menos na teoria. Imagine só. Ativamos o capacitor de fluxo e, num piscar de olhos, estamos em 1885. Igualzinho de volta para o futuro terceiro. Ah, eu teria que trocar isso aqui para ele falar o correto. Você escutou aqui a voz original do Mark. Para ele falar corretamente, eu teria que escrever aqui, ó, de volta para o futuro 3. A mesma coisa aqui, 1,21, que é como falam lá no filme, né? Gigawatts. Ok, vamos gravar a parte aqui do Mark. Imagine só, ativamos o capacitor de fluxo e, num piscar de olhos, estamos em 1885, igualzinho de Volta para o Futuro 3. Imagine só, ativamos o capacitor de fluxo e, num piscar de olhos, estamos em 1885, igualzinho de Volta para o Futuro 3. E aí eu vou gastar 237 créditos e vou gerar na voz do Mar. Imagine só. Ativamos o capacitor de fluxo e, num piscar de olhos, estamos em 1885, igualzinho de Volta para o Futuro 3. Aí ficou massa, viu? Vamos fazer aqui a última parte. Eu não sei como é que se fala isso aqui, não. Tannhäuser. Então vai sair Tannhäuser mesmo. Se não for isso, vai ser Tannhäuser. Tannhäuser. Vamos ver como é que se pronuncia isso. Não, eu escrevi uma palavra agora. Você consegue pronunciar ela para mim? Claro, manda a palavra. Como é que eu faço para escrever aqui? Agora não dá para escrever, mas pode soletrar para mim que eu pronuncio. Então vamos lá. Tannhäuser. com trema U-S-E-R. Tannhäuser. Pode repetir? Claro, Tannhäuser. Ok, obrigado. Ei, Tannhäuser. Não tinha nada tão difícil, né? Tannhäuser. É bom você aprender a usar os recursos aí do seu computador. Vamos lá, vamos gravar essa última parte. Exatamente. Com 1,21 gigawatts calibrados, sem margem para erro, como previu Tannhäuser. Exatamente. Com 1,21 gigawatts calibrados, sem margem para erro, como previu Tannhäuser. Ficou bom. Então, gente, eu vou mostrar essa parte aqui para vocês. Vou encerrar o vídeo agora e venho com a parte 2 depois, mostrando aí como é que eu faço a animação. Essa é a parte do áudio que eu criei. Sim, depois que você criar todo o seu estúdio aqui, deixa eu terminar, né? Você vem nesse botãozinho aqui, ó, Export. Aí ele vai te avisar quanto é que você vai gastar para fazer a exportação desse vídeo, desse áudio, e você vai baixar ele para o seu computador. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui do Eleven Labs. Depois eu vim com a parte da animação. Claro que fica por aqui, mas volta depois. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e fiquem todos com Deus. Fui!